Então, boa tarde, biotripeiros por vir, boa tarde, veteranas. Daqui é o Vitor, um amigo meu, advogado, que eu já tenho, vou chutar aqui uns 4, 5 causas com eles, com ele, eles na empresa dele. Achei o trabalho dele através do Instagram, fica a dica, e ele sempre ensinando de forma muito alegre como correr atrás dos seus direitos. Eu entrei em contato com ele e falei assim, eu quero conversar com você que eu tenho uma causa ou outra e a gente está aí, pelo menos desde 2020, que foi a primeira Biotrips Amazônia. Então, Vitor, muito obrigado por você ter aceito esse convite. É frequente nossos viajantes terem problemas com os voos, seja antes, durante, depois, seja com, enfim, principalmente companhias aéreas. E, por favor, se apresente e traga para nós a sua experiência e como a gente se resguardar e correr atrás do prejuízo depois. Boa tarde, Thiago, boa tarde, pessoal. Bom, prazer é todo meu poder falar para o seu público. Acho que é muito legal, eu gosto muito desse projeto que você tem, acompanho todas as biotrips, e acho muito interessante, né, a forma como você conseguiu criar isso. Mas, de fato, né, em toda viagem, né, em grandes distâncias, envolvem passagens aéreas, esse acaba virando um gargalo muitas vezes para consumidores que querem chegar do ponto A ao ponto B, porque as companhias aéreas, em regra, elas não ligam muito para os consumidores. Então, até aproveitando o que a gente estava conversando aqui antes da aula começar, algo que eu sempre digo: passagem aérea se compra no site da companhia aérea. Qualquer intermediário, qualquer agência de viagem, você vai comprar ali em Submarino, Decolar. Não é que essas empresas não são confiáveis. O problema não é esse. O grande problema é que, se você tiver qualquer necessidade de alteração, se o seu voo sofreu alguma alteração, qualquer coisinha que for mudar, você não vai ter suporte. E aí o que que vai acontecer? Você vai tentar entrar em contato com qualquer uma dessas empresas, eu citei algumas aqui só para exemplificar. Você vai tentar entrar em contato com elas, ela vai mandar você resolver com a companhia aérea. Você vai entrar em contato com a companhia aérea vai falar assim: não, você precisa resolver com quem te vendeu. E nesse empurra de responsabilidade, você acaba ficando sem ter como resolver, né? Eu tenho clientes é, que, que já ficaram assim 8, 9 horas no, no telefone com essas empresas. A hora eu ficava com a Decolar, a hora eu ficava com a Latam, e uma empurrando para a outra, e você perde dia de serviço, até que se fica sem o que fazer e acaba tendo que gastar mais dinheiro em outra passagem. É claro que depois a gente já pode ingressar com o processo, pode pedir o reembolso desses valores, buscar uma indenização, mas acho que não é o interessante, né? Não é interessante você sofrer esse desgaste, porque querendo ou não, você vai sofrer um baque financeiro ali na hora que você precisa mesmo, muito grande. É, e eu gosto de dizer que a ação judicial não é uma coisa para o consumidor nem ganhar dinheiro, mas sim para ser reparado por tudo aquilo. Porque enquanto você está no telefone, enquanto você está na internet tentando resolver algum problema, você está deixando de fazer o seu trabalho, você está deixando de ganhar. Então, muitas vezes, as companhias aéreas, e existe um lobby muito forte delas no judiciário, de falar que isso é uma indústria do dano moral, que isso é para enriquecer consumidores. Não, pelo amor de Deus. É só para reparar o tempo que aquela pessoa gastou tentando resolver aquele problema esse que foi causado pela própria companhia aérea ou pela agência, né? A Fernanda colocou aqui no chat que comprar com pontos direto com a companhia aérea, isso é muito bacana, né? Inclusive, a gente tem casos aqui que a pessoa comprou pela Livelo, na companhia aérea, e teve problemas também. A Livelo foi responsabilizada da mesma forma, tá? Então, todos os intermediários, eles também respondem junto com a companhia aérea. Outra coisa que acontece bastante com voos nacionais, principalmente ali Fernando de Noronha ou trechos que são curtos. A Latam ela tem parceria com algumas empresas, então ela opera alguns voos, um trecho de uma viagem, por exemplo, Fernando de Noronha, que é o mais conhecido. Ela opera até Recife e de Recife a Fernando de Noronha, quem opera é a Voipes, que é a Passaredo. Qualquer tipo de atraso, qualquer tipo de problema que tenha nesses casos, as duas respondem. A Latam ela não se exime de responsabilidade por aquele trecho ser realizado por outra companhia aérea, porque é ela que comercializa, né? Ela está tendo lucro naquilo ali.
Estou citando isso até porque a gente teve um caso essa semana. A pessoa estava voltando de Fernando de Noronha, e aí a gente sabe que são voos escassos, são poucos voos que tem para voltar para o continente. Voo cancelado, a pessoa teve que ficar mais 2, 3 dias. E olha só o prejuízo que é ficar em Fernando de Noronha. O custo de vida, as taxas que você precisa pagar, enfim, é mais difícil. Ou talvez quando você está em algumas localidades, como por exemplo, em Porto Velho, em Rio Branco, no Acre, são pouquíssimos voos do dia para voltar para cá. É até um absurdo o que acontece lá. E o judiciário muitas vezes fecha os olhos para isso. Se o seu voo é cancelado num dia, você não consegue voltar no mesmo dia. Você não consegue nem voltar nos próximos 2, 3 dias, porque todos os voos estão lotados. Então você fica lá. Então olha o prejuízo que você tem, né? Então mesmo quando a gente compra direto com a companhia aérea, é uma já temos muito problema. Se a gente acrescenta mais um intermediário, você está se prejudicando muito mais. E outra coisa, se for utilizar algum intermediário, uma agência de viagens da sua confiança, primeira coisa, tenha certeza que ela está no Brasil, tenha certeza que ela tem CNPJ para poder responder por aquilo. Porque tem muitos casos de algumas que nem estão situadas no Brasil, você compra e depois que você tem o problema, é, você fica aí tendo uma dificuldade, né? Igual o próprio Thiago já teve com a Kiwi, né? E isso que a Fernanda está falando aqui também é interessante, tá? Sempre no mesmo localizador, passagens com mais trechos, tá? Por que que eu digo no mesmo localizador? Isso aqui é importante. Vamos supor que você vai pegar aí um voo, vou pegar aqui Confins, Brasília, tô em Minas, Confins, Brasília, e depois vai para Fortaleza. Se eu for comprar a passagem, eu vou comprar a passagem, né, com fins, com escala, com conexão em Brasília para ir para Fortaleza. Se eu compro essa passagem, ela fica no mesmo localizador, que é aquele número da passagem, é uma coisa. A companhia aérea, se os voos atrasarem, se o primeiro voo atrasar, ela tem a obrigatoriedade de me colocar no voo da companhia aérea, ou dela mesmo, para eu chegar em Fortaleza. Porém, se você compra um trecho separado, Confins, Brasília, e você compra, né, depois Brasília, Fortaleza, e o seu primeiro voo atrasa, não existe obrigatoriedade da companhia aérea te colocar em qualquer outro voo. Você perdeu o segundo voo se o primeiro atrasar. É claro que você vai responsabilizar a companhia aérea do primeiro voo, né? Mas quanto àquele segundo voo, você não tem muito o que fazer. Você vai ter que comprar outro ali. Então, assim, passagem aérea, somente no site da companhia aérea e, de preferência, quando tem conexão no mesmo localizador. Eu combinei aqui com o Thiago que eu vou fazer da seguinte forma: eu vou trazer aqui aquele basicão que são os direitos para que vocês possam saber, né? E como se comportar quando acontecer e se acontecer, a gente espera que não, mas se acontecer, vocês estarem preparados, preparadas para saber como agir. Então, vamos lá. Primeira coisa, nós vamos falar aqui sobre atrasos e cancelamentos, tá? Primeira coisa, você está ali no aeroporto, a companhia aérea comunicou: olha, seu voo está atrasado, apareceu no painel, cancelado, atrasado. Primeira coisa que você precisa saber, seus direitos. Com 1 hora de atraso, eles precisam te providenciar, ter comunicação. Então, Wi-Fi, se você precisar fazer uma ligação, essas coisas, eles precisam proporcionar isso para você. Isso se chama assistência material. A partir de 2 horas. Além da comunicação, eles precisam te providenciar alimentação. Então, eles têm, normalmente, o que que eles fazem? Eles geram vouchers, né, para você utilizar nas lanchonetes do aeroporto mesmo, que algumas que eles têm um convênio. O grande problema disso aí é que muitas vezes eles geram vouchers que não dá nem para você comprar um pão de queijo, né? Considerando que um pão de queijo no aeroporto às vezes é R$ 25. E são vouchers, assim, valores ridículos. Então, eu gosto sempre. Você teve algum gasto ali no aeroporto que foi ocasionado pelo atraso, pelo cancelamento? Pega a nota fiscal e guarda. De preferência, paga também com cartão de crédito para ficar o registro no seu cartão. Porque você recebe, se você pagar com dinheiro, né, vai ser mais difícil ter o registro, vai ter a nota. A notinha a gente perde às vezes, mas se ficar o registro do cartão de crédito, é mais tranquilo, é mais uma prova.
Então, a partir de 2 horas, além da comunicação, também deve proporcionar a alimentação. E a partir de 4 horas, eles precisam também proporcionar para vocês hospedagem. Então, vamos lá. O voo que atrasa além de 4 horas, se você tiver que passar a noite, não for o seu local, não for o local da sua residência, eles precisam te fornecer a hospedagem. Muitas vezes e o traslado para essa hospedagem também, tá? Importante. Eles não podem falar, a hospedagem é fora aqui, você tem que se virar. Não, eles têm que custear isso também. Muitas vezes eles geram vouchers da própria Uber, dependendo do aeroporto. Enrolar. Mas se for o aeroporto da sua residência, eles têm que, né, levar você para sua casa, o traslado para casa. É, Aí, a partir de tantas horas, como é que para te dar um voucher de hospedagem? A partir de 4? 4 horas. Tá, 4 horas, beleza. tá? Então, atrasou a mais de 4 horas, hospedagem, se for virar à noite. É claro, assim, que se você tiver durante o dia ali, não sei se vale a pena, porque provavelmente o voo é no mesmo dia. Mas já ficou sabendo que o voo é para o dia seguinte, você não tem o que ficar fazendo ali no aeroporto, né? Já procura a companhia aérea e solicita o voucher. Eles vão falar, tá esgotado. Nessa hora a gente tem que ser um pouquinho mais incisivo. Ela fala assim, olha, a resolução 400 da ANAC, ela prevê que você precisa me proporcionar isso aqui. É, e aí, normalmente, quando o funcionário ele sofre uma pressãozinha ali, você bate um pouco de frente, mostra que você sabe o que você está pedindo, aí eles cedem. Parece que eles são bem treinados para negar o direito para você inicialmente. E depois que você fala, olha, resolução 400 da ANAC, essa resolução que vocês têm que ter muito na cabeça, tá? Sempre, sempre, tudo que é sobre passagem aérea vai estar lá na resolução 400 da ANAC. E a Legal. partir das 4 horas de atraso, também a maioria dos juízes entendem que já nasce para o consumidor o direito de receber uma indenização, tá? Então, assim, atrasou mais de 4 horas, já cabe indenização. Por quê? Porque presume-se que a partir de 4 horas de atraso, você já está tendo um prejuízo no seu destino, você está deixando de fazer outras coisas, você poderia chegar na sua casa, você poderia estar trabalhando, você poderia, né, estar fazendo qualquer outra coisa, desfrutando do seu lazer. Deixa eu só ver aqui. A Fernanda perguntou isso, independente da duração, distância do voo, era sobre o que que você falou, Fernanda? E a Chamira também. E de volta. Eu também não entendi a pergunta que eu não A, estava vendo no chat aqui, não. a minha pergunta é se isso de 1 hora, 2 horas, 4 horas é independente da duração do voo, seja uma ponte aérea ou seja um voo internacional, atrasou 1 hora já, ou 2 horas, 3 horas. Independente, tá? Qualquer voo, você está na conexão, né? E aí, a partir do momento que você está na conexão, você considera isso o próximo voo. O seu voo de conexão sai às 3. Ele já atrasou 1 hora, passou a sair às 4, né? Já teve 1 hora de atraso ali, já tem que te proporcionar a comunicação. Se ele sai às 5, já tem que proporcionar a alimentação, e aí por aí vai, tá? Isso independente. E a Chamira me perguntou da ida e volta aqui com viagem programada. Por um traslado. Ah, sim, sim. A ideia aqui, só para vocês pegarem, a ideia por que que eles têm que te dar esse voucher do traslado, é porque você não pode ter esse custo. Se a companhia aérea não tivesse cometido esse erro logístico, não tivesse tido esse problema, não tivesse atrasado, cancelado o seu voo, você não teria aquele custo. Então, não tem por que você ter esse custo criado agora. Entendeu? Por isso que eles precisam te dar o voucher tanto de ida quanto de volta. Normalmente, eles vão te dar só pro hotel. E aí você peça, fala assim, olha, vocês estão me dando o voucher só pro hotel. Eu preciso de ida e de volta. Ou para sua casa, a mesma coisa, tá? Então, exijam. E aí, lembrando, tá, gente? A gente está falando de resolução 400 da ANAC. A ANAC é a Agência Nacional de Aviação Civil. A gente está falando de voos de companhias aéreas e voos que estão acontecendo aqui no Brasil. Se você estiver fazendo um voo lá na Europa, lá nos Estados Unidos, a história é outra. Isso não se aplica, tá bom? É, Eu ia falar justamente disso, assim, gente, você não pode chegar nas gringas e falar, ó, resolução 400 da ANAC, não vai é, funcionar. exatamente. Fernanda, mesmo que o atraso seja ocasionado por mau tempo, temporal, causas aéreas,
a assistência material, ela é devida, tá? Então, eles precisam te fornecer isso. Isso aí, a gente está falando do mínimo, tá? É o mínimo. É, no direito brasileiro, a gente tem que o empresário, né, ele corre os riscos do negócio. Então, isso aqui já está embutido, isso aqui já está até calculado no preço da passagem, quando acontece. Beleza? Lembrei em Dubai, quando teve aquela enchente, que as pessoas não conseguiam nem chegar ou sair do aeroporto. Aí, Isso. nesse caso, depois se a pessoa estava voando para o Brasil, por exemplo, cabe um processo porque a empresa não conseguiu fornecer isso, mesmo que fosse, assim, que não era possível mesmo. Não, aí tá. A gente tem que fazer uma distinção. Se realmente é um mau tempo, se realmente é um temporal, para pedir indenização, aí já é meio que uma excludente, tá? Aí já não se aplica. Só que o que acontece muitas vezes que a companhia aérea faz? Tá um sol rachando, tá lá, e ela precisou cancelar o voo por manutenção na aeronave, falta de. E a maior parte dos cancelamentos hoje é falta de equipe. Ou porque acabou o turno de uma equipe, a outra não chegou, eles não têm como colocar e eles cancelam o voo. Tem voo que começa a atrasar, ele começa a atrasar 1, 2 horas, e aí a equipe que já está lá, os comissários, como eles já estão no final de turno, eles já fazem o cálculo. Olha, se esse voo atrasar 1 mais 2 horas, quando a gente chega lá, vai estourar o nosso turno, e aí eles não podem voar. Aí muitas vezes é por isso que desembarca todo mundo que já está embarcado há algum tempo dentro do avião e fala voo cancelado, porque eles não têm outra equipe. E se eles não conseguirem achar outra equipe ali para colocar na hora, não tem como eles levarem as pessoas. Mas só para esclarecer aqui a dúvida da Fernanda, se for causa de temporal, quanto à indenização, aí já não tem direito, tá? É uma causa natural. Porém, a assistência material, que é a comunicação, a alimentação, hospedagem, isso continua devido, isso continua obrigação deles. Você queria falar alguma coisa, Thiago? Nosso primeiro processo foi assim, eu lembrei, inclusive a gente está desde 2020, não, 2019, quando eu fui fazer o reconhecimento com minha irmã. Fiquei indo e Sim. voltando, tipo assim, nem indo e voltando, não. Vai sair, eu vou, vai, não vai, vai, não vai. Aí uma hora a gente entrou no avião. Não, pessoal, chegou assim, chegamos a entrar no avião, aí botaram a gente pra fora, botaram de novo, foi uma coisa tão absurda que eu tava grog, era 4 da manhã, 3 da manhã eu tava grog. E fez isso, eu acho que chegou a esse ponto, esse exemplo, eu sabia que era isso. De assim, tem uma hora que assim, todo mundo sai do avião, acabou, não vai mesmo. Aí a gente, eu tava no avião já, por quê? E aí, legal, foi o nosso primeiro processo, Vitor. É verdade. É o Isso seu e da Aline, né? da minha irmã aí, Saline. Verdade. E aí, toda vez que se acontecer, mandarem você desembarcar, passou perto do comissário e fala assim, ó, tá acabando o turno de vocês, provavelmente vai ser isso, tá? Porque quando fala, eles colocam lá no... E agora eu vou falar a coisa mais importante que vocês vão pedir, um documento, mas eles colocam em qualquer documento, declaração de contingência, manutenção não programada, porque é o clássico, porque assim, o geralzão que eles colocam. Então, sempre que acontecer atraso, cancelamento de voo, primeira coisa que vocês vão fazer, ir ao guichê da companhia aérea e pedir um documento chamado declaração de contingência. Chama declaração de contingência. Nessa declaração de contingência vai constar por que que o voo sofreu atraso, tá? Justamente para a gente poder responsabilizar a companhia aérea. E aí, o que que acontece? Na declaração de contingência, às vezes aconteceu alguma dessas causas, acabou o turno lá dos comissários, teve uma manutenção na aeronave, e eles colocam lá condições meteorológicas. Por que que eles colocam isso, pessoal? Para tentar fugir da responsabilidade, tentar fugir das indenizações. Aí, por isso que eu expliquei isso, Fernando. Se for causa meteorológica, realmente não tem como o voo sair, né? Aí a gente tem que... É um risco à vida, saúde e segurança do consumidor, que é um dos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, e realmente não tem como sair. É uma excludente, tá bom? Eu tenho uma. Você falou então tem um documento de contingência, como que é? Chama declaração de contingência. Você vai chegar no guichê e falar assim: olha, eu preciso da declaração de contingência. É bom chegar falando o nome técnico? Não, não assim, não é necessário. Você fala assim: olha, eu preciso de um documento que fala que atrasou. Mas se você chegar falando o nome correto, o funcionário ali, ele já vai te olhar com o olho de, tipo assim: ó, esse cara sabe o que ele está pedindo.
Então, não vou brincar. Porque as companhias aéreas, realmente, elas mentem muito na declaração de contingência. Essa declaração também você pode pedir quando acontece overbooking. Overbooking é quando a companhia aérea vende mais assentos do que o avião tem capacidade. E todas fazem isso. Então, o avião tem capacidade para 180 passageiros. Elas vendem ali 190 passagens, porque elas contam com no show de alguns, uma taxa. Só que quando todos comparecem, aí não tem o que fazer. Só que o overbooking, ele tem um detalhe. Além da indenização, do dano moral, tem previsto na Resolução 400 da ANAC que você deve pagar uma compensação financeira para quem sofreu o overbooking, Uhum. que ela é no valor de 250,10. 10 é direito especial de saque, que é uma moeda fictícia, para voos nacionais, e 510 para voos internacionais. Esse 10 é uma moeda fictícia e eu sempre falo para vocês jogarem no Google direito especial de saque e conversão para achar uma planilha de conversão, porque ele é variável, tá? Atualmente, esses 250,10, eles estão mais ou menos entre, assim, R$ 2.000, 1.900, R$ 2.000. E aí, o que que a companhia aérea faz? Quando ela vê que vai dar overbooking, normalmente elas não estão chegando para a pessoa e falar que deu overbooking. Elas chegam dentro da aeronave e falam assim: olha, tem algum voluntário aqui que aceita receber R$ 2.000 no Pix agora para desembarcar? E aí, normalmente, né, se você não está com pressa, você está no voo de volta para sua cidade, não tem nada importante, cara, se eu estou dentro do voo, eu aceito. Se eu tenho condição, porque elas vão te dar 2.000 no Pix, vão te dar hotel, vão te dar alimentação, vão te dar toda assistência. E você vai pegar o voo do outro dia, vão te colocar no voo do outro dia. Só que se ninguém aceita isso, quem está lá de fora da aeronave se conseguir embarcar, essa pessoa, além de ter que receber esses 2.000, ela vai ter mais uma indenização. Então, por que que eles chegam dentro da aeronave e perguntam se tem voluntários? Para sair fora da indenização por dano moral. Porque eles fazem um acordo com essa pessoa, a pessoa recebe ali os 2.000, vai para o hotel e tal, é menos custo para a companhia aérea. Então, não é porque eles são bonzinhos. Eles estão escapando de uma indenização do dano moral de quem ainda está de fora. Quem não quis, se alguém não quis ceder, se ninguém quis. Gente, eu falo com vocês, se você tá no voo de volta, você tá dentro do avião, ofereceram, pode pegar. Só fica atento ali no que você vai estar assinando. Provavelmente eles vão pedir para você assinar um termo. Só leia com atenção. Normalmente não tem nenhum termo complicado, para garantir que além dos 2.000 eles vão estar colocando você num voo no dia seguinte ou no próximo voo, te dando alimentação, hotel. Só confirmem isso antes de aceitar. Mas assim, se tá lá dentro, eu recomendo que aceite, porque é um dinheirinho extra que você vai receber ali na hora. E esse pagamento dessa indenização administrativa, que são esses 250,10 no caso de voo nacional, tem que ser ali na hora, tá? Muitas vezes eles vão tentar oferecer para vocês como voucher. A Latam faz muito isso. Olha, tá aqui, ó, 2.000 como voucher para você usar na companhia aérea. Se não for do seu interesse, você fala assim, não, eu quero em dinheiro. Vocês têm que me pagar em dinheiro. A Resolução 400 da ANAC faculta a colocar como voucher, mas você não é obrigado a aceitar, você pode aceitar em dinheiro. Ô, Thiago, só tem uma coisa aqui, tem um reloginho aqui em cima falando do tempo da coisa. Você sabe se vai acabar, se vai fechar? É assim, quando acaba, pessoal, clica no mesmo link que volta para essa sala, tá bom? É o Beleza. grátis, tá em dólar, você sabe como tá o dólar. Só clicar no mesmo link. Beleza. Só aproveitando aqui, ó, o Thiago, você comentou aqui que teve isso em ônibus, né, de 2 horas. Quando a gente está falando de ônibus, não tem as resoluções 400 da ANAC, mas continua tendo a responsabilidade das companhias, das empresas de ônibus, né? Então a gente tem muito processo também contra a empresa de ônibus. Principalmente, cara, a gente tem muito contra abuser. Cara, abuser faz muito abuso contra consumidor. Então tem muito também. Então, assim, não tem o regramento específico que a ANAC tem, mas o Código de Defesa do Consumidor consegue abarcar, tá? Então, não é só porque não tem o regramento próprio que não tem o porquê, não. Só não vão ser essas coisas de ter alimentação, de ter comunicação, essas coisas. Isso é específico da aviação. Mas
qualquer gasto que você tenha ali causado pelo atraso do ônibus e tal, guarda a notinha, nota fiscal, comprovante do cartão de crédito, a gente pede reembolso e pede indenização, além de qualquer outro prejuízo. Eu acho que foi você mesmo, Thiago, num dos nossos casos, que você perdeu um trabalho, eu acho. Mas foi de avião, foi o com a Aline, foi o do... É, você deixou de fazer um trabalho, né? Alguma coisa que você ia ganhar. Eu É, atrasei um dia, consegui fazer, mas teve todo o lance de perder uma diária no hotel e tal, um diário de localiza, e aí ajustamos isso, mas conseguimos recuperar. Assim, isso serviu, assim, eu não perdi nada, para o pessoal explicar, né? Eu tinha um contrato que tá tudo isso acertado como influenciador na CVC. Eu falei, ó, uhum, tô atrasando, e aí eles ajustaram, conseguiram trocar a diária, não sei se eles perderam ou não, isso eu não lembro, da localiza, mas no hotel foi fácil trocar o dia. Porém, todo esse registro eu tinha e usei de prova para mim. Então, olha, eu tinha que pegar um carro no tal dia, tá aqui a reserva com a data, eu tinha que chegar no hotel tal, trabalho da CVC, isso aí virou provas para eu mostrar que eu tinha um compromisso no mesmo dia que eu tinha que chegar. exatamente. Todo prejuízo, registrem, pessoal. Todo prejuízo que vocês tiverem, guarda a notinha, guarda o comprovante do cartão de crédito, conversas no WhatsApp, e-mails, deixem tudo registrado, porque vocês vão precisar disso para ter o reembolso, né? Quando vocês vão fazer uma viagem, infelizmente a gente tem que pensar com estratégia. Porque a companhia aérea não vai fazer nada para você de gracinha depois. Se o processo não tiver bem bonitinho, se o processo não tiver com todas as provas ali, eles vão tentar ao máximo postergar, mesmo sabendo que eles estão errados. Porque aquele negócio, se a gente não consegue comprovar, a gente não consegue responsabilizar eles. Então a gente precisa. Esse prejuízo precisa ser comprovado, tá? E foi isso aí mesmo, Thiago. Você perdeu, começou um trabalho como influencer já com um atraso, né? Pois E aí, é. deixa eu só, A Fernanda tá com a mão levantada aí, mas pode falar. quer esperar? Porque vai fechar agora, eu acho. Falta 1 minuto. Então, só para não cortar ela. Tá desligado, Thiago, seu microfone. Tchau, pessoal, vamos sair e voltar, por favor. Podem Beleza. sair à vontade aí que já vai cair. Encerrar para todos.